Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. Programa este organizado e apresentado pelos tutores da pós-graduação Uninter. Eu sou a Fernanda, professora e tutora dos cursos da pós-graduação nas áreas de recursos humanos, liderança e coaching. E no encontro de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o tema desenvolvimento de pessoas e o papel do líder nas equipes. Atualmente, sabemos que é cada vez mais evidente que o papel do líder é muito importante no desenvolvimento de pessoas. E para conversar sobre esse tema, eu convido aqui a professora Denise Tarabaica. Professora Denise, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui conosco. E para começarmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite, professora Fernanda e a Uninter. Meu nome é Denise Tarabaica. A minha trajetória, resumindo, ela já tem mais de 20 anos. Na verdade, a minha vida toda eu trabalhei com pessoas. Porque eu comecei aos 15 anos na área administrativa, logo em seguida trabalhando como assistente de recursos humanos, analista de recursos humanos e por aí foi. Trabalhei com treinamento e desenvolvimento, foi meu último trabalho como CLT. Não satisfeita com isso, eu resolvi cursar psicologia para entender um pouco mais o comportamento humano. Entretanto, em 2014, eu abri a minha empresa, Instituto Tarabaica, focada em comunicação estratégica. Mas, no início, eu já senti um padrão muito grande nos profissionais, muitos profissionais com cargos de liderança. Eles sabiam muito tecnicamente, mas eles tinham dificuldade em se posicionar. E eu resolvi focar nessa dor, trabalhar a comunicação estratégica para líderes, para que eles conseguissem se posicionar com os seus liderados dentro das empresas. Hoje eu atendo no Instituto, tanto como mentorias individuais e também dentro das empresas, ajudando essas pessoas. Que legal. Obrigada, professora Denise, por compartilhar, sua trajetória aqui conosco e aproveitando o gancho, quando falamos em desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, qual é o papel do líder nesse processo? O líder, professora Fernanda, ele é a pessoa que ele é capaz de viabilizar ou de bloquear esse desenvolvimento. Mas como assim? Porque o liderado, ele depende totalmente do líder. O líder que ele não consegue direcionar aquela pessoa, aquele liderado, que ele não consegue ser específico no que ele espera, ele deixa o colaborador totalmente no escuro. Então, o que ele precisa fazer para que ele consiga direcionar? Ele precisa ser específico, ele não pode simplesmente falar, olha, eu preciso que você entregue isso até sexta-feira, por exemplo. Não, ele precisa dizer como que o liderado precisa fazer isso. Se chama direcionamento. Somente um exemplo. E muitas empresas falam sobre desenvolvimento de talentos. O que isso significa na prática? Na prática, acontece todos os dias. Desenvolver talentos é eu transformar um potencial. Então, eu tenho um potencial e eu, como líder, preciso transformar em performance. E o que é ter uma performance? Por exemplo, expandir aquele repertório do meu colaborador, uma bagagem mais técnica, mais emocional do colaborador, porque eu tenho colaboradores que têm grande potencial, mas muitas vezes eles se sentem perdidos, eles não sabem como colocar isso na empresa onde eles estão inseridos. O outro ponto é aquele alinhamento estratégico. Será que aquele colaborador, ele está alinhado com o que a empresa espera dele? Isso é papel do líder. E ele só vai conseguir com a presença do líder diariamente.
Portanto, o desenvolvimento de talentos, muita gente acha, eu vou matricular o meu colaborador em cursos. Ok, o curso, as mentorias, elas também fazem parte, mas o grande desenvolvimento de talentos é o líder todos os dias acompanhando e dando feedbacks diários ali para o seu colaborador. E até que ponto, professora Denise, o líder precisa assumir o papel de formador de pessoas? Até ele perceber que ele tem uma equipe autônoma, que a equipe não precisa dele para fazer tudo, para tomar todas as decisões. Porque o líder, ele não pode estar o tempo todo fazendo tudo. O líder, ele está ali para liderar. Como que acontece isso? Na prática, no cotidiano das pessoas, o líder, aquele líder controlador, ele não vai conseguir desenvolver o time. Ele se transforma naquele time amarrado, naquele time medroso. O formador de pessoas, sabemos hoje que 70% das equipes, eles dependem do líder para se desenvolver. É aquele líder que mais dá autonomia para a sua equipe, Denise? Seria mais ou menos isso? Autonomia para a equipe entregar de forma que esteja alinhado com a expectativa da empresa. Então, tem que ser o líder formador de talentos, como a gente falou agora há pouco, mas também tem que ser aquele líder direcionador. O que eu espero de você? Certo. Até onde que você pode ir e como que eu vou corrigir você quando você não está fazendo da forma que porque ali é o papel do líder que está como líder, é o papel do colaborador que está aprendendo a desenvolver. Uhum. E quais comportamentos da liderança favorecem o desenvolvimento da equipe? É justamente o líder deixar de ser aquele tarefeiro, aquele líder que vive sobrecarregado. Ai, eu não tenho tempo para nada. Aquele líder que vive estressado, que fala que não consegue desenvolver, aquele líder que vive reclamando. Por que isso acontece? Porque é um líder que não escuta, que não observa a equipe, aquele líder que quer fazer pela equipe, que não confia na equipe. E é o líder que a gente chama de líder tarefeiro. Ele não simplesmente, ele quer fazer o trabalho do outro e ele não está exercendo a verdadeira função, que é a função de liderar, desenvolver talentos. O líder de verdade, eu sempre cito o exemplo para os meus mentorados, nós somos, como líderes, nós somos pais, nós somos mães. E a liderança começa dentro de casa. Um exemplo, uma mãe ou um pai que sempre está protegendo demais os filhos. O filho cai, por exemplo, ai, meu filho, o que está acontecendo? E não deixa nem o filho se torna medroso. Exatamente. Ele não consegue tomar decisão por conta própria, sem estar perguntando. E aí esse filho, ele não consegue crescer, sabe, Fernanda? Ele não cresce. O líder é a mesma coisa, ele tem ali a equipe, os colaboradores, só que ele precisa ensinar para que esses colaboradores se tornem um dia líderes, para que o líder que ele trabalhe para a empresa de forma a que a empresa cresça. O papel do líder é fazer com que a empresa cresça através das pessoas. Bonito isso, né? Muito bonito, muito legal, muito legal mesmo. E muitos líderes dizem que não tem tempo para desenvolver pessoas. Como lidar com essa realidade, né? Eu vejo isso em muitas empresas que eu treino hoje em dia. É uma armadilha tão grande. Eu não tenho tempo. Eu até acho que eu respondi agora há pouco. Eu não tenho tempo. Ele está num ciclo vicioso. Ele não tem tempo. Aí a equipe se torna dependente. Uhum. Ele se torna o tarefeiro, digamos assim. Ele se torna sobrecarregado e a equipe não se desenvolve. E o que pode ser feito com esse líder? Primeira coisa, mudança de mentalidade. Ele tem que entender que a função dele não é de colaborador. Ele é um colaborador líder.
Ele está na função, mas ele se vê, é a pessoa que se vê na função errada. Ele não está se vendo como líder. Ele se vê como um auxiliar, como um ajudante. Ou é a pessoa... Então, vamos mudar a mentalidade desta pessoa para que ele compreenda que ele precisa fazer com que aquela empresa cresça. Se ele não conseguir mudar esta mentalidade, realmente ele está na função errada. Ele não pode estar como líder ali. E acontece muito. Como eu disse, eu treino muitas empresas e eu consigo mudar a mentalidade de muitos líderes. E eles, puxa, eu não conseguia perceber isso. E veja, muitas vezes, é muito comum, não é só o treinamento técnico, porque ele tem o conhecimento técnico, é o posicionamento, é o medo que ele tem de soltar, é a falta de confiança. Aí a gente fala de treinamento emocional, mudança de mentalidade. O emocional, eu tenho medo da autonomia, e se o meu colaborador errar, eu que vou responder? Tem esse tipo de medo, sabe? Sei. E assim, professora Denise, qual é o impacto de um líder que investe no desenvolvimento da equipe? Olha, o maior ganho é ele ter um time, ele, a empresa, que resolve problemas. Olha que maravilha. É um impacto maior que isso? Porque, na prática, vamos citar aqui 3 resultados. Eu tenho uma equipe que para de errar, porque eu me dispus a ensinar, a estar presente. Porque quando veja, como que o líder ensina? Primeiro, ele tem que estar presente. Eu não consigo ensinar à distância, atrás de uma mesa. Eu não consigo ensinar se eu estou indisponível, ok? Esse é o impacto. Eu vou ganhar tempo como líder, porque a minha equipe está mais autônoma. Ganhei tempo. E aí as pessoas ficam mais na empresa. Eu não tenho rotatividade, eu diminuo bastante a rotatividade. Porque as pessoas elas querem ficar numa empresa que elas se sentem valorizadas, elas sentem que elas estão aprendendo, que elas estão crescendo. Tem muito mais impacto, mas os principais que eu vejo são esses. E como o líder pode identificar o potencial de desenvolvimento de um colaborador? Ficar de olho no colaborador, aquele que dá abertura, porque aquele colaborador que recebe um feedback e ele aceita, ele não reclama, digamos assim, ele recebe um feedback e ele não se justifica. Mas eu fiz isso por causa disso. Não, ele recebe feedback e ele diz, ok, obrigada, e como que eu faço para melhorar? No que eu estou errando? E ele recebe, e aí na semana seguinte o colaborador ele já começa a aplicar aquele feedback, ele já começa a mudar o comportamento dele. E feedbacks a gente dá de área técnica e área comportamental. E aí o meu colaborador que tem potencial é esse tipo de colaborador, diferente de colaborador que eu dou um feedback e ele se justifica, ele acusa o outro, ele se isenta da responsabilidade. Aí tem os dois lados ali. A iniciativa, o líder também pode perceber aquele colaborador que tem iniciativa, não é aquele que só cumpre tabela, que faz o básico. Entendo. Ele vai além do que está ali. Então, são pessoas que têm o potencial, lembra que a gente falou lá no início? Eu tenho um potencial, um colaborador em potencial, e eu posso transformar essa pessoa, performar essa pessoa, porque ela tem um grande potencial. E aí existe uma coisa muito importante, que é a pessoa certa, dentro das equipes, a pessoa certa no lugar certo. É importantíssimo o líder ter esse feeling para ele perceber. Imagine só você ter uma recepcionista
mais introspectiva, porque o perfil comportamental dela, ela é mais introspectiva. E ela está na função de recepção. Será que daria certo? Não, porque ela é mais introspectiva. Então, a pessoa serve no lugar certo. Isso tudo faz parte do papel de líder. Do líder. Identificar, né? Tudo isso. Exato. E, assim, professora Denise, você comentou aqui sobre o feedback, né? E qual é o papel do feedback no desenvolvimento das pessoas? É tudo. É tudo. Porque o feedback, ele ajusta em tempo real a rota. Eu estava vindo para cá hoje e eu coloquei no GPS e de repente eu errei, quase chegando aqui eu errei uma rua. E aí o GPS já... Já pensou? O feedback é a mesma coisa. E se eu sou um líder que eu acompanho de perto o meu colaborador, e eu tenho que ter a presença, a disponibilidade para isso. Eu sou como feedback, eu percebo alguma coisa errada, eu já falo naquele momento. Eu não deixo para depois, porque o depois, o colaborador esqueceu, eu esqueci. E aí é isso, o feedback também serve para validar bons comportamentos. Para quê? Porque meu colaborador, ele precisa se sentir valorizado, visto. Não é só para falar de coisas ruins que acontecem. É para corrigir e é para validar também. Se eu não dou um feedback, eu só cobro, eu deixo o meu time no escuro. E outra coisa importante, o feedback, ele precisa ser específico. Se eu falo muito de forma subjetiva, o que eu quero, será que o meu colaborador entendeu? Aí depois eu vou cobrar o meu colaborador de algo que eu acho que eu falei para ele, que eu acho que ele entendeu. Mas e eu vou cobrar. Entre linhas, né? Entre o colaborador e o seu líder ali. Não tem como, porque eu preciso ser, olha, fulano de tal. Digamos que eu fiz uma reunião e nessa reunião o meu colaborador não apresentou os números, os dados. E eu preciso já alinhar com ele ali, olha, fulano, eu vi que faltou você entregar tal dado e da próxima vez você começa por você a reunião. Eu já preciso alinhar nesse momento o feedback. E como o líder pode criar um ambiente que favoreça o aprendizado dentro da equipe? Ele precisa estar sempre disponível. O aprendizado, ele tem que estar disponível, ele precisa ter o acompanhamento da equipe, porque se eu não estou disponível, eu não vou conseguir acompanhar, certo? Veja, pessoas ausentes conseguem acompanhar? Não, e tem muitos líderes ausentes. Tem muitos líderes que eles estão ali, mas não estão exatamente. E aí, a equipe não bate as metas, por exemplo, e vem aquelas cobranças absurdas. Mas cadê o direcionamento? Então, existem coisas. Existe direção, que é o direcionamento, existe o feedback frequente e uma abertura real. O que é uma abertura? Abertura para que você fale. Eu tenho que ouvir, eu tenho que esperar o retorno. Bacana. E o desenvolvimento de pessoas também influencia no comportamento da equipe? Total. Total. E eu digo assim, eles caminham juntos, porque quando a pessoa se desenvolve, ela ganha clareza, ela ganha mais, ela se sente segura. E eu vejo isso muito claramente todos os dias. Eu atendo, como eu disse, muitos colaboradores de várias empresas, tanto em mentorias individuais, como dentro das empresas. O ano passado, professora Fernanda, eu atendi uma colaboradora aqui da Uninter. Ela era da área de captação. Olha que interessante. E por que ela me procurou? Porque ela tinha começado na Uninter, nesse setor de recaptação, e ela tinha dificuldade em se posicionar com os alunos que a procuravam. Isso estava influenciando o relacionamento dela com os demais colegas. Ela se sentia inferior. E conforme a gente foi trabalhando, no final de 3 meses de mentoria, ela estava transformada, outra pessoa,
E ela, na última aula, ela falou, olha, o que eu quero é ficar na Uninter, eu gosto muito do que eu faço. E ela se tornou uma pessoa super autoconfiante. E a sua pergunta, como que influencia no comportamento? Eu falo que é a prova que o treinamento, que o desenvolvimento técnico, ele afeta o comportamento da pessoa. Totalmente assim. E agora, professora Denise, como a comunicação influencia os relacionamentos interpessoais das equipes? Ela é um divisor de águas, porque separa um time que cresce de um time que vive estressado. Porque a comunicação, e é a segurança psicológica, professora Fernanda. Simplesmente, se a conversa dentro de um time, vamos imaginar, ela é aberta, o time, ele busca resolver os problemas de forma segura, ele se sente seguro. Agora, se a comunicação é fechada, o time tem medo. Vamos pegar um exemplo de uma gestão de erros. Aconteceu ali um problema e uma equipe que não tem uma comunicação aberta com a liderança, ela vai buscar culpados, ela não vai aproveitar. E se é um time que tem a comunicação aberta com o seu líder, simplesmente ela vai aproveitar este momento, esse erro, para focar na solução. Comunicação é o divisor de águas. Só isso que acontece. E a comunicação não é apenas o que você diz, é o que o outro entendeu. E além disso, antes de entender, é o que o outro sentiu. E é muito forte isso. Porque muitas vezes nós, o tempo inteiro, em todas as áreas da nossa vida, nós falamos algo e palavra dita não tem como pegar de volta. Ela já era, já foi. Foi falado. Foi falado. Já foi falado, já foi sentida, né? Tem pessoas que são muito sensíveis, outras nem tanto, mas tem pessoas que são. E isso afeta demais. Ou seja, a comunicação, ela aparece como base, né? Para resolver problemas e fortalecer relações. E, professora Denise, qual é o risco para uma empresa que foca apenas em resultados e ignora o desenvolvimento da equipe? Ela corre o risco de ter um apagão do time. Porque imagine só se a empresa ignora totalmente e só pensa em números. Claro, eu sei que as empresas elas precisam pensar nisso, mas se eu tenho um time de futebol, eu como técnico de futebol, eu vou ignorar que o meu time precisa de treino, ele precisa de motivação. Eu ignoro isso. Se for uma empresa também que ignora que o funcionário, que o colaborador, ele precisa ser motivado, ele precisa ser treinado, ele precisa ser direcionado, essa empresa acha que ela está economizando. Mas num curto prazo, num médio prazo, ela vai gastar o triplo com rotatividade, com afastamento, com multas e por aí vai. Ou seja, custos, né? Se a empresa ela quer lucros, ela precisa investir no desenvolvimento da equipe para evitar gastos futuros. É uma obrigação. E hoje em dia o obrigação. fator psicológico não é mais uma escolha. Exatamente. É regra. É regra. Nós é temos, lei. é lei. É lei. Nós temos aí uma nova norma que hoje em dia é uma lei. É uma lei. E como o líder pode equilibrar cobrança de resultado e desenvolvimento de equipe? Eu vejo, professora, que ele precisa ser duro com os processos, mas humano com as pessoas. E como assim? Ele tem que cobrar o número, como eu disse, mas ele tem o dever de entregar a ferramenta. Como que isso funciona? Digamos que eu sempre trago essas analogias. Eu tenho um estagiário, não é nem um colaborador, um CLT. E aí esse estagiário me entrega algo que eu pedi cheio de erros. E eu como líder falo, isso aqui tá ruim, corrija. Tá ruim isso aqui, corrija. O que eu vou conseguir com esse meu comportamento
E, ó, se tem algum líder aqui me assistindo, e se você se identificou, preste atenção. Eu vou conseguir que esse estagiário, ele sinta medo, ele não tenha abertura de falar comigo. Agora, se eu sou um líder aberto, o que eu falo para o meu estagiário? Olha, fulano, aqui não está bem alinhado com as expectativas da nossa empresa. Senta aqui, eu tenho um jeito mais fácil, eu vou te ensinar. Esse é o líder presente. Esse é o líder que desenvolve talentos potenciais. Esse é o líder que dá feedback em tempo real. Então, é a prática aqui, em tudo. E, professora Denise, para quem está iniciando em posições de liderança, qual seria o primeiro passo importante para desenvolver sua equipe? Alinhar expectativas, porque ninguém se desenvolve no escuro. E para eu alinhar expectativas, não adianta eu chegar ali, eu estou começando como líder, e aí eu acho que eu vou contratar o curso mais caro que existe. Não adianta contratar o curso mais caro que existe. Porque se eu não alinho a expectativa, que é o que eu quero, o que eu quero alcançar, nada vai acontecer, ok? Eu preciso deixar claro, sabe aquele ditado que diz, o combinado não sai caro? Os ditados, eles existem porque faz sentido. O combinado não sai caro, eu tenho que deixar explícito o que eu espero. Eu preciso medir também, tem que ter, eu quero isso, como que eu vou medir o que eu espero? E eu tenho que dar o feedback na hora. Porque se eu deixo claro tal coisa, eu tenho como medir aquilo e o feedback ali na hora. Isso é alinhamento. E aqui entra a comunicação também, né, professora Denise? Toda a vida. A comunicação está em todas as profissões. A comunicação, desde que a gente nasce ali, a gente já se comunica. E comunicação não é só sobre palavras. É bem importante isso, eu quero até colocar. Comunicação não é só o que eu digo. Eu tenho a comunicação na linguagem corporal. A não verbal, né? A comunicação não verbal. Na minha expressão. Já pensou aquele líder, chega lá cheio de problema pessoal e chega numa segunda-feira, qualquer dia, com aquela cara fechada? Uhum. Não. Todo mundo tem, tá? Mas a comunicação é sobre como o outro entende, como ele sente. Professora Denise, gente, estamos quase terminando, né, o nosso encontro de hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, para que você possa ajudar aqui os líderes que estão nos acompanhando. Para finalizar, qual mensagem você deixaria para líderes que desejam contribuir para o crescimento de suas equipes? Ok. Invista na comunicação com a sua equipe. Vocês precisam investir, porque líder sem posicionamento não direciona. E se você, como líder, não direciona, sua equipe não vai evoluir. Portanto, líderes que estão iniciando, ou líderes, vocês que já são líderes, mas precisam ajustar alguma coisa na sua liderança. Se analisem. Como que está a comunicação, o posicionamento de vocês com a equipe de vocês? Está direcionado? Como que está o feedback? Como que está a presença de vocês? E seria isso, professora Fernanda. Obrigada. Então, pessoal, antes de finalizarmos o nosso encontro, eu gostaria de lembrar a todos que a palavra-chave para a emissão do seu certificado é liderança. E para quem ainda não fez a inscrição, o link está disponível aqui nos comentários. Agradeço, principalmente a nossa convidada, a professora Denise, pela tão rica contribuição aqui no nosso encontro de hoje. E nos vemos no nosso próximo Diversos da Pós.